Muito projeto, prova, trabalho. Mas todo mundo vai acabar agora começo de dezembro ou vai ter alguma disciplina que vai até muito mais tarde? Então, pessoal, vou começar aqui a compartilhar minha tela com vocês, tá? E aí a gente vai construindo aqui juntos, né, essa parte dessa revisão da terceira unidade de mecânica dos fluidos, certo? Basicamente, nessa terceira unidade, a gente tem dois conteúdos principais, né? Análise dimensional. E aí a gente tem também, né, escoamento interno viscoso e escoamento externo. Então, esses seriam os três tópicos que a gente que a gente tratou nessa terceira unidade, certo? Primeiramente, a gente tratou de análise dimensional, por quê? Porque a análise dimensional traz ferramenta que a gente usa na análise do escoamento interno viscoso, certo? Então, esse escoamento interno viscoso, a gente tratou do caso laminar e do caso turbulento, certo? Foram as duas análises que nós fizemos. Então, para o caso do escoamento interno viscoso laminar, a gente tinha, né, uma quantidade de equações que podiam, né, ser utilizadas e podiam ser deduzidas analiticamente, e aí a gente fez isso. No escoamento turbulento, como a gente não dispunha dessas ferramentas aqui, né, a gente não dispunha, por exemplo, de uma lei de viscosidade que caracterizasse, né, adequadamente esse escoamento turbulento, então é necessário o uso da ferramenta de análise dimensional, certo? Então, na parte de análise dimensional, a gente trabalhou com dois aspectos fundamentais. Propriamente dito, a parte, na verdade, a gente trabalhou com mais de dois aspectos, né? A gente trabalhou com homogeneidade dimensional, trabalhamos com a parte do teorema dos grupos π de Buckingham, e trabalhamos com a análise, né, semelhança entre modelos. Então, esses foram os três aspectos, né, que a gente tratou dentro de análise dimensional. E aí, né, a gente viu que essa ferramenta de análise dimensional ela era muito importante porque ela era capaz de nos fornecer, né, informações sobre a relação entre parâmetros que eram importantes para um problema físico, né, quando eu não sabia qual que era a equação propriamente dita para um dado
problema, né, uma dada situação física, a análise dimensional fornecia essa relação entre parâmetros, né, ela era uma ferramenta que guiava a experimentação, então ela era capaz de redução de custos, né, de experimentação. A gente sabe que construir laboratório, ter equipamentos, né, tudo isso são custos bastante significativos, né, para empresas em geral, universidade, enfim. Então, a ferramenta de análise dimensional, ela fornecia essa relação entre os parâmetros, né, que guiava a experimentação e aí promovia essa redução de custos de experimentação. Então, era para isso que a gente começou a tratar desse caso, né? Por isso que a gente começou a estudar análise dimensional. E quando a gente foi falar em análise dimensional, primeiramente a gente falou em dimensão, obviamente. Então, a gente viu que dimensão era tudo aquilo que tudo aquilo que caracterizava uma dimensão, né? Caracterizava um tipo de medida. Então, uma medida de temperatura estava relacionada com a dimensão, né? Energia, calor, né? Comprimento, a dimensão de comprimento, velocidade. Então, velocidade já era uma grandeza secundária, né? Definida a partir da relação entre outras grandezas fundamentais, comprimento e tempo, né? Então, quando a gente falou em homogeneidade dimensional, a gente tratou dessa questão das dimensões, né? Do fato de que termos que se somavam, né? Termos aditivos em uma equação, eles obrigatoriamente deveriam ter a mesma dimensão, e além disso, deviam ter também as mesmas unidades, né, para você poder estar fazendo essa soma dessas quantidades com convicção, né, com segurança, né, então a gente inclusive botou lá um slide para vocês, se você somar bananas com maçãs, ou maçãs com melancias, isso aí vai gerar o quê? Né? Não existe essa soma de quantidades que não são da mesma natureza, né? E aí a gente tinha falado isso, né, no aspecto de homogeneidade dimensional, e falamos que a gente podia usar, né, para descrever os diversos parâmetros que permeiam, né, a nossa realidade dos processos, né, a gente podia usar como grandezas de base, massa, comprimento e tempo, ou força, comprimento e tempo. Eu trago essas três fundamentalmente, por quê? Porque geralmente quando a gente fala em mecânica dos fluidos, a gente fala na ação de forças que atuam sobre uma massa fluida, né? Então, forças se relacionam com essas dimensões, né? Massa, comprimento e tempo, né? Ou força, comprimento e tempo. Porém, se nos problemas quaisquer aí da vida de vocês futura, essas situações de análise dimensional envolverem outras variáveis, tais como número de mols, quantidade de calor, né, taxa de transferência de calor, taxa de realização de trabalho, então você não vai precisar somente dessas três dimensões, você vai precisar de mais para serem as grandezas de base que definem um problema. Uma vez escolhido, né, qual dessas dois sistemas, né, de grandeza de base vocês vão usar, e uma vez escolhido, você tem que permanecer com ele, né, até o fim da sua análise dimensional. Então, em geral, eu prefiro o uso do sistema massa comprimento tempo, né, MLT, pela simplicidade que ele se apresenta na minha perspectiva, né, mas se você achar alguma outra forma de representar
variáveis mais adequada, mais simples, pode usar, né, o sistema FLT, contanto que você permaneça no uso dele, do começo até o final. Né? E aí, quando falamos sobre essa parte de homogeneidade dimensional, de obter uma equação homogênea, que tivesse, né, uma homogeneidade dimensional, a gente fez algumas questões, né, descrevemos várias variáveis em termos de suas grandezas fundamentais, e aí eu tenho que perguntar para vocês, né, se vocês tiveram alguma dúvida, tiveram alguma dificuldade nessa parte, porque aí a última hora é agora, né, da gente tirar dúvida, da gente resolver alguma questão que ficou pendente, é agora, certo? Então, dessa parte inicial, que é justamente homogeneidade dimensional, homogeneidade entre, né, os termos que formam uma equação, eu acho que é a mais simples, né, da nossa análise. Mas a gente tem também a parte agora que a gente vai começar a retomar, que é a dos grupos pi, né? Então, antes de passar para os grupos pi, eu queria ver se vocês têm alguma questão, alguma dúvida sobre essa parte de homogeneidade dimensional. Não entendo, eu vou seguir em frente, viu? Mas se vocês tiverem alguma questão de uma lista que tentaram fazer, não conseguiram, etc., a gente vem aqui e tenta novamente, tá? Faz junto. Agora vocês têm que me avisar, tá bom? Então, o segundo grande tema, né, que a gente tratou nessa parte de análise dimensional foi a respeito do teorema dos grupos π de Buckingham. E aí, o que esse teorema de grupos π dizia? Né, que na existência de uma função, né, que fosse qualquer, né, da variável x, em que ela era a função dos parâmetros x1, x2, x3, quantos fossem, né, a gente poderia escrever essa mesma função, na realidade, como uma função de x, x1, x2, x3, xn. Né? E se esse grupo de parâmetros, né, ele era formado por um conjunto J de dimensões primárias, né, essa equação, ela podia ser descrita, né, essa relação entre as variáveis, ela poderia ser descrita através de grupos adimensionais formados pela combinação dessas variáveis, né? Então, a gente dizia que a gente podia fazer uma combinação tal que a gente dissesse que o grupo π, um grupo π era função de outros grupos adimensionais e 1, 2, π em quantidade, né, n menos j. Então, era possível a gente, em vez de tratar de N parâmetros, né, para retratar um problema físico, né, a gente podia trabalhar agora com um número reduzido de grupos adimensionais, π, em que esse número de grupos adimensionais ele era reduzido em relação ao número inicial de parâmetros. Então, se aqui eu tinha N parâmetros, agora a gente ia formar N menos J grupos adimensionais, onde esse J era justamente o número de dimensões necessárias, né, para descrever todos os parâmetros que eram importantes para esse dado problema físico, certo? Então, ainda nessa perspectiva do teorema dos grupos π, né, a gente falou justamente em
um algoritmo, né? Que esse teorema dos grupos π, ele era um algoritmo, que a gente tinha que seguir, né, uma quantidade aí de etapas para obter essa relação funcional final. Então, o produto da análise dimensional era essa relação, ó, funcional entre os parâmetros que eram importantes para um dado problema físico, né? E aí, justamente, esse teorema dos grupos π, ele dizia para a gente, olha, para que você retrate uma dada situação física através de análise dimensional, você primeiro precisa listar, né, todos os parâmetros que estão envolvidos nesse processo, né? Inclusive o que é de seu interesse. Ah, o meu interesse é medir a força de arrasto sobre um aeromodelo. Então, esse parâmetro também deve estar incluso aqui nessa lista. Então, vou listar, contar todos esses parâmetros que são importantes nesse processo. E aí, esse número de parâmetros, ele vai ser N. Uma vez que eu listei e contei todos esses parâmetros, a gente vai descrever cada um dos parâmetros em termos de suas dimensões fundamentais, né? Ou seja, se eu tiver num dos meus parâmetros lá, sei lá, massa específica como um deles, né? Massa específica está dentro dessa lista, então eu vou escrever, ó, ρ, que é a massa específica, tem dimensão de massa por comprimento ao cubo. Então, eu vou fazer isso para todos os parâmetros que fazem parte desse problema físico, certo? Quando eu fizer isso, a gente vai contar o número de dimensões fundamentais. Ou seja, eu precisei contabilizar a massa? Precisei. Precisou contabilizar comprimento? Precisei. Precisou contabilizar o tempo? Precisei. Precisou de temperatura? Precisou. Esse número de dimensões fundamentais vai fornecer para a gente justamente o parâmetro J. Certo? De posse desse número J, a gente vai determinar o número de grupos π, né? Esse número de grupos π, que é o número K, é justamente o número de parâmetros inicial que eu tinha, menos o número de dimensões fundamentais. Certo? Uma vez que a gente tem esse número de grupos π, né? A gente vai selecionar daquele grupo de parâmetros J parâmetros para serem os chamados parâmetros repetidos. Então, eu tinha aqui, vamos supor, 5 dimensões fundamentais. Então, eu vou escolher 5 parâmetros para serem os meus repetidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses 5 vão se combinar, né, com cada um dos outros restantes para formar os addimensionais referentes ao meu estudo. Tá ok? A gente seleciona J parâmetros para serem os parâmetros repetidos. Uma observação, né? Esse é o ponto mais crucial aí todo esse algoritmo, né? Dos parâmetros dos grupos π. E aí a gente tem algumas dicas, né? Algumas coisas que vocês devem observar quando vocês estiverem selecionando esses parâmetros, né? Primeiro, os parâmetros repetidos não podem formar um adimensional por si só. Eu não posso combinar esses parâmetros que eu escolhi para serem os repetidos e eles já formarem um grupo adimensional. Por quê? Porque se o meu objetivo é formar um adimensional combinando eles com os outros,
como é que eles sozinhos já vão formar um adimensional? Então, não pode, certo? Além disso, eles devem contemplar todas as dimensões fundamentais, né? Esse conjunto que eu selecionar, eles têm que contar, se no meu problema era fundamental massa, comprimento e tempo, então esses parâmetros que eu escolhi, eles devem contemplar massa, comprimento e tempo. Além disso, né, é importante que esses parâmetros que eu escolhi, eles, não podem formar uma dimensional por si só, devem contemplar todas as dimensões. Sim, a variável de interesse não pode estar, né, nesse conjunto. Porque, veja só, se o meu interesse é estudar, por exemplo, a força de atrito sobre um elemento, sei lá, o arrasto sobre uma esfera. Se eu colocar a variável, esse parâmetro arrasto, em todos os, nesse grupo de parâmetros repetidos, o arrasto vai aparecer em todos os grupos adimensionais. Então, isso não é interessante, né, para o estudo em si. Então, a variável de interesse, ela nunca pode estar no conjunto dos parâmetros repetidos, certo? E um detalhe, né, para guiar essa seleção é que esses parâmetros repetidos, né, os problemas, na realidade, de mecânica dos fluidos, eles abordam, na maioria dos casos, os mesmos aspectos repetidamente, né? Que aspectos são esses? Fatores externos, como velocidade, características, né, frequência de alguma coisa, né, isso seriam características de fatores externos digamos assim, a situação efetivamente de escoamento. Características geométricas, né, de como que esse problema se põe dimensionalmente, né, espacialmente, por exemplo, qual é a configuração desse escoamento. E a gente tem as características do fluido. Então, em geral, a gente tem os problemas de mecânica dos fluidos se apoiando nesse tripé: fatores externos, características geométricas e características do fluido. Então, uma seleção interessante de parâmetros contempla todos esses fatores, né? Externos, geométricos e característica do fluido. Então, isso daqui é interessante, né, para ajudar a guiar a seleção de vocês de parâmetros repetidos. Uma vez que se selecionou os parâmetros repetidos, né, passa-se a combinar conjunto de parâmetros repetidos com cada um dos demais parâmetros individualmente. Cada combinação dessa vai produzir um grupo π. Certo? Uma vez que você produziu um grupo π, você faz a verificação da característica, né, se esse grupo π realmente é um grupo adimensional. Nem se essa palavra existe, adimensionalidade, mas você verifica se ele realmente é adimensional. E se ele for adimensional, você passa para a próxima combinação. Então, esse aqui seria o nosso passo a passo, digamos assim, o nosso algoritmo para determinar os grupos adimensionais, né? Vocês têm dúvida nessa parte? Fizeram alguma questão? Tiveram alguma dificuldade? Como que está a vida de vocês com isso daí?
Então, essa parte de análise dimensional, né, ela é repetitiva, né, digamos assim, você faz uma questão, faz duas, faz três, você pode fazer 1000, porque elas vão ser tudo mais ou menos no mesmo formato, né. Concluída, né, a análise dimensional, a próxima etapa, né, desse projeto aqui, dessa parte aqui, é a avaliação da semelhança entre modelos, né. Então, em uma questão típica, em um problema típico de análise dimensional, você vai ser obrigado, né, a desenvolver toda essa parte do teorema dos grupos π, para determinar qual é o conjunto, né, qual é a relação entre esses grupos adimensionais, e em seguida, né, você vai partir para a etapa de semelhança entre modelos. Essa parte de semelhança entre modelos, pessoal, na realidade, diz respeito à experimentação, né? Que é uma etapa realmente prática, digamos assim, da análise dimensional. Então, a semelhança entre modelos, ela está relacionada com a experimentação, né? Está relacionada com transpor os resultados, né? Do papel, digamos assim, para a realidade. E essa etapa ela é fundamental, né, para verificar qual que seria essa função que realmente relaciona os parâmetros, porque veja, a análise dimensional ela não diz qual que é a equação, ela diz que existe uma relação funcional de tal grupo adimensional com outro grupo adimensional, certo? Então é na etapa de experimentação que a gente verifica qual é essa relação. Então, a etapa de semelhança entre modelos, né, ela deve ser realizada seguindo alguns critérios. Esses critérios é que vão dar confiança, né, ao engenheiro de que ele está fazendo a coisa certa, né? Então, a gente tem o critério de similaridade geométrica, que diz respeito justamente à relação, né, guardadas as devidas proporções. É a relação usando um fator de proporcionalidade constante, né? Entre as dimensões do modelo, lembrando, o modelo é sempre o que está sendo testado em relação ao protótipo, seria o da vida real, certo? Então, se, por exemplo, o modelo tem 5 centímetros e ele guarda um fator de proporcionalidade de 10 vezes com o protótipo, então esse protótipo espera-se que seja de 50 centímetros, né? Então, a similaridade geométrica é esse critério de relação entre as dimensões do modelo e do protótipo através de um fator constante. A gente tem a similaridade geométrica, a similaridade cinemática, diz respeito, né, às velocidades, e a gente tem o critério de similaridade geométrica, cinemática e de forças, eu acho que é dinâmica. E aí a gente tem esses 3 critérios, né, guardando justamente essa relação constante entre vetores, velocidade de um ponto do modelo e o mesmo ponto do protótipo, forças que atuam no modelo e forças que atuam no protótipo, né? Então, esses critérios aqui de similaridade, eles vão dar confiança ao engenheiro para fazer a transposição dos resultados, né, da análise para a realidade, né? Ele vai poder, através desses critérios de similaridade, garantir, né, de que ele fez tudo o possível para que todos os fenômenos que ocorrem na escala de laboratório se verifiquem na condição real de uso, né, desse protótipo.
tá ok? Então, quando a gente fala nessa etapa aqui de semelhança entre modelos, né, a gente tem esses critérios, né, e o critério mais restritivo que a gente tem é a de que os grupos π, né, do modelo e do protótipo devem ser iguais. Porque, veja só, grupos adimensionais, eles podem ser formados, por exemplo, por razões de forças. Por exemplo, o número de Reynolds é a razão entre as forças viscosas e inerciais, né? Então, ali a gente forma um grupo adimensional através de uma razão de forças. E aí a gente está dizendo, ó, que através da similaridade dinâmica, as forças que atuam no modelo, elas devem ser iguais às que atuam no protótipo, né? Então, a razão entre as forças do modelo e as forças do protótipo deve produzir esse grupo adimensional, que deve ser igual nos dois, certo? Então, esse critério é um que a gente usa, né, na prática, para avaliar, né, e transpor esses resultados da análise dimensional para a experimentação. Então, um ponto que deve ser tomado, né, cuidado por vocês na hora de resolver essas questões de análise dimensional, é justamente avaliar em que condições esse modelo está sendo estudado, em que condições o protótipo vai ser usado, né? Se um vai estar sendo testado numa condição de escoamento com água, se o outro vai estar sendo trabalhado numa condição de escoamento com ar, né? Quais são as propriedades do fluido? Então, isso vai ser importantíssimo nessa etapa de semelhança entre modelos. Ok? Dúvidas nessa etapa aí de análise dimensional, semelhança? Se vocês tiverem alguma questão que a gente que queira que a gente faça, alguma dúvida, aí a gente trata disso, porque nós temos hoje e quinta-feira, né, para tratar da nossa revisão. Alguém daqui vai fazer projeto? Alguém dessa turma vai fazer projeto? Pronto, Pedro, porque uma outra pessoa vai fazer, né? Eu não lembro de qual turma que ele é, e me pediu, já que ele foi a única pessoa que me confirmou, né? Que vai fazer o projeto, ele me pediu para apresentar essa sexta-feira à tarde, certo? Então, a princípio, eu vou colocar a notícia no Cigar, que quem quiser apresentar o projeto nessa sexta-feira à tarde vai ser o momento que eu vou estar me encontrando com ele, certo? Então, vai ser sexta às 14. Gente, não abre? Sim, a apresentação é ao vivo, mas você pode gravar, né? O fenômeno acontecendo e na hora, ao vivo, para mim, você apresentar o que aconteceu quando você fez o experimento, entendeu? Você pode gravar, mas na hora que você for apresentar para mim, é ao vivo. Você pode gravar, digamos assim, executando o experimento para garantir que não teve nenhum problema, né? Que não vai dar um problema na hora, mas na hora de apresentar para mim, a gente conversa ao vivo. Ok? Então, beleza. Então, meu povo, superadas essas dificuldades, obviamente, a análise vai cair na prova, questão certa, que vai cair no material de vocês, né? Nem se, nem se, como é que se diz? Nem se animem muito com isso, ela vai estar lá presente, tá? Então, superada aqui essa parte de análise dimensional, né? A gente vai para
escoamento viscoso. Aí a gente dividiu o escoamento viscoso em escoamento interno e escoamento externo, né? Quando a gente começou a trabalhar essa parte de escoamento viscoso, um ponto importante que a gente falou foi que esse escoamento viscoso, né, a gente ia quando a gente começou a tratar dessa parte de escoamento viscoso, um dos pontos fundamentais que a gente tratou foi justamente de o que significava a gente considerar a viscosidade como um fator importante no nosso escoamento. Então, a gente sabe que a viscosidade ela está relacionada ao atrito intermolecular, né, a interação entre essas camadas de fluido, né? Então, retardando as camadas de fluido. Então, quando a gente falou que a gente ia tratar do escoamento viscoso, a gente já antecipou que haveria, né, esse retardo das camadas de fluido próximas aos contornos sólidos, né, em decorrência da condição de não escorregamento. Então, a gente sabe, né, que o fluido, quando está em contato com o contorno sólido, ele é solidário a esse contorno. Se ele está parado, então o fluido tem velocidade igual a zero, né? E aí a gente viu que justamente esse fenômeno acarretava, né, na formação de uma camada limite. Essa camada limite era justamente uma região do escoamento próximo, né, a esse contorno sólido, nos quais os efeitos viscosos estavam contidos. Então, quando a gente falou na aula passada, eu não lembro se foi na turma de vocês ou foi na outra, né? Mas quando a gente falou na aula passada a respeito do escoamento externo, né, sobre um aerofólio, a gente falou claramente sobre o desenvolvimento de uma camada limite. E aí, essa camada limite, deixa eu tentar mostrar aqui para quem não viu. Essa camada limite, não é essa aqui, com certeza. A gente considerava a camada limite como sendo aquela região em que esses esforços viscosos eles estavam, né, presentes e eram importantes. E a espessura dessa camada limite, a gente disse que era justamente aquela espessura até a qual, né, o fluido alcançava 99% da velocidade da corrente livre, né? Então, quando a gente fala do desenvolvimento dessa camada limite, né, a gente falou assim, olha, esse desenvolvimento na camada limite, que é essa região, né, onde esses esforços, eles estão confinados, né, onde os efeitos viscosos é que predominam a configuração do escoamento, a espessura dessa camada limite, ela é aquela em que a velocidade dessa camada do fluido no final da camada limite, ela corresponde a 99% da velocidade da corrente livre, ou seja, 99% da velocidade da corrente que não sentiu, né, nenhum efeito devido à presença do contorno sólido, certo?
E aí, esse conceito de camada limite, ele era fundamental para a gente, ele foi fundamental para a gente nesse nosso estudo agora de escoamento interno e externo viscoso. Por quê? Porque a camada limite, né, ela tem justamente os efeitos, é justamente na camada limite em que a gente verifica as tensões viscosas presentes, né, e essas tensões é que geram os gradientes de velocidade no fluido. Então, quando a gente foi tratar do escoamento interno viscoso, né, a gente disse assim, olha, o escoamento interno viscoso, ele se dá, né, através da entrada do fluido dentro de uma tubulação, né, o escoamento é interno, então se ele é interno, quer dizer que esse fluido ele está restrito por contornos sólidos, né, que orientam justamente esse escoamento do fluido. E aí, esse perfil de velocidades aqui, que era uniforme na região de entrada, na hora que ele entra em contato com o contorno sólido, que é a tubulação, provoca justamente o surgimento da tal da camada limite. Então, enquanto a camada limite está se desenvolvendo, existe uma região, que é a região invista e que não sentiu ainda os efeitos da viscosidade, né? E em todo o restante da porção do escoamento, o fluido já sentiu os efeitos da viscosidade e já formou a camada limite. Quando a gente vê que essa camada limite ela atinge a linha central da tubulação, então, quando a camada limite toma toda a seção do escoamento, então perceba que, por definição, né? Ó, lá a gente dizia assim, a camada limite é a região adjacente na qual as tensões viscosas estão presentes, né? Então, quando essa camada limite, ela toma toda a seção disponível para o escoamento, quer dizer que todo o escoamento, né, ele passa a ser o escoamento viscoso. A tensão viscosa, ela está presente em toda a seção do escoamento, certo? Então, esse desenvolvimento de camada limite, ele é importante, né? E ele ocorre justamente em decorrência desses efeitos da viscosidade do fluido, né? E aí, quando a gente fala em o escoamento viscoso interno, né, a gente fala justamente do desenvolvimento, né, desse escoamento aqui que eu mostrei inicialmente para vocês, né? Então, a gente fala em como que é o comportamento desse escoamento. Então, esse escoamento viscoso interno, ele diz respeito ao comportamento, né, do escoamento do fluido dentro de uma tubulação, e aí a gente tem justamente, né, esses parâmetros que inicialmente a gente trouxe para vocês. Inicialmente, quando a gente falou dessa discussão aqui, a gente não fez nenhuma distinção se o regime era laminar ou se o regime era turbulento. Por quê? Porque esses fenômenos, eles se verificam tanto no escoamento laminar quanto no escoamento turbulento. Apesar da modelagem desses dois processos, elas serem diferentes, né? Então, tanto para o escoamento laminar quanto para o escoamento turbulento, a gente tem primeiro uma região em que se considera um perfil uniforme de entrada, o desenvolvimento de uma camada limite, né, até que essa camada limite esteja completamente desenvolvida, a gente está no que a gente chama de uma região de entrada, que tem um dado comprimento de entrada, né, e uma vez que essa camada limite, ela se desenvolveu, né, atingiu essa linha central, a gente fala que o escoamento está completamente desenvolvido, e aí esse perfil de velocidades aqui, ele é o mesmo em todas as seções, né, em todas as posições x subsequentes. Esse perfil aqui, ele se mantém nessas posições
de X subsequente. Porém, o que acontece? Alguns dos parâmetros, né, por exemplo, o próprio comprimento dessa região de entrada, eles vão ser diferentes se o escoamento for laminar ou se o escoamento for turbulento. Como a gente tinha visto aqui no caso do escoamento externo, o número de Reynolds, ele cresce com essa posição X, né? Então, a gente pode esperar que a própria camada limite, ela passe por uma transição de laminar para turbulenta. E a camada limite turbulenta, pessoal, ela cresce muito mais rapidamente do que a camada limite laminar. Então, no escoamento laminar, a gente tem um comprimento dessa região de entrada, esse comprimento dessa região de entrada, né? Ele é muito maior do que o comprimento desse comprimento de entrada do escoamento turbulento. Então, se a gente usar essas relações que são obtidas, né, experimentalmente para a determinação do comprimento dessa região de entrada no escoamento laminar ou no escoamento turbulento, a gente vai verificar que, no caso do escoamento laminar, esse comprimento de entrada, ele fica na ordem de aproximadamente 140 vezes o diâmetro da tubulação. Certo? Para o escoamento turbulento, esse comprimento é da ordem de aproximadamente 40. Então, a gente percebe que, apesar do tratamento ser o mesmo, né, qualitativamente, para essas duas condições, né, a depender do regime de escoamento, esse comprimento de entrada, ele sofre diferenças. Por quê? Porque justamente a camada limite turbulenta, ela se desenvolve muito mais rapidamente, né, ela cresce muito mais rapidamente do que a camada limite laminar. Ok? Uma vez que nós superamos isso daqui, a próxima etapa do nosso estudo foi realizar um balanço de forças sobre um elemento infinitesimal do escoamento, né? A gente fez esse balanço de força, balanço de forças sobre um elemento infinitesimal de fluido. Infinitesimal de fluido. A gente fez esse balanço de forças sobre esse elemento infinitesimal para justamente avaliar o que estava acontecendo com o elemento de fluido, né? Quando a gente fez essa análise de forças, a gente não fez também nenhuma consideração sobre regimes de escoamento, certo? Então, nessa perspectiva, que a gente pegou esse elemento aqui cilíndrico de fluido, quando a gente aplicou o teorema de transporte de Reynolds, né, e fez justamente a avaliação da conservação do momento linear, a gente viu que o somatório de forças tinha que ser igual a zero, ou seja, a variação da pressão, ela ocorria em decorrência dos efeitos de cisalhamento, né? Então, ρP, ρx, o gradiente de pressão, vezes a posição radial, estava se relacionando com a tensão em cada ponto, vezes 2, né? Então, a gente tinha justamente essa relação aqui para representar o comportamento da tensão cisalhante em cada ponto, né? Então, a gente via, que a tensão em qualquer ponto do fluido, ela era uma função do gradiente de pressão vezes a posição radial em que eu me encontrava. Então, essa tensão cisalhante, ela variava linearmente, né, desde zero no seio, né, da tubulação central, na linha de centro, até um valor máximo na parede, devido à condição de não escorregamento, certo? Então, esse comportamento da tensão cisalhante, ele independia, né, essa relação da tensão cisalhante com o gradiente de pressão, independia
se esse escoamento era laminar ou turbulento, certo? E aí, foi observado justamente que uma vez que esse escoamento esteja na condição de escoamento completamente desenvolvido, o gradiente de pressão ele é constante, né? Então, ρP/ρx ele é constante, né, ao longo do comprimento, certo? Enquanto não se atinge essa condição de escoamento plenamente desenvolvido, justamente o desenvolvimento da camada limite, né, esses efeitos viscosos, eles produzem um gradiente de pressão que não é constante ao longo desse comprimento de entrada, né, justamente pelo desenvolvimento da camada limite, certo? Então, somente após se atingir a condição de escoamento plenamente desenvolvida que a gente tem um gradiente de pressão que ele é constante em toda a tubulação, certo? E aí, de posse dessas informações, né, de que a gente tinha esse elemento de fluido e de que ele obedecia, né, uma relação aqui com a pressão e também obedecia à relação de fluido newtoniano, né, tal igual a μ deu dr, de posse dessas duas relações, a gente pôde, né, obter o que a gente chamava de um perfil de velocidade, né, então a gente isolou du, integrou em função do raio para obter um perfil de velocidades para o escoamento laminar, certo? Então, até esse ponto aqui, a gente não tinha feito nenhuma colocação a respeito do regime de escoamento. A partir desse slide seguinte, né, então a gente já faz essa consideração. Por quê? Porque para o escoamento laminar, a gente tem esse fluido, né, esse fluido newtoniano, obedecendo a essa relação, que é a relação de Newton da viscosidade, certo? Isso é um ponto importante, pessoal, no nosso estudo. Por quê? Porque mais adiante vocês vão ver que a gente precisaria de uma relação como essa para tratar do escoamento turbulento, né? Mas a gente não vai dispor desse tipo de informação. Então, por que a gente tem esse conjunto aqui de informações é que a gente consegue tratar do escoamento laminar dessa maneira. Então, para o escoamento laminar, a gente consegue obter um perfil de velocidades e, através desse perfil de velocidades, essa informação permite que a gente calcule a velocidade média do escoamento, a velocidade máxima do escoamento, qual que é a queda de pressão, qual que é a vazão volumétrica, enfim, um conjunto, né, qual que é a distribuição de tensão, todas essas informações a gente consegue obter, certo? Então, só para sumarizar aqui as informações, né, o perfil de velocidade para o escoamento laminar é esse paraboloide de revolução, então é a equação do segundo grau aqui, dependente da posição radial, né, e a velocidade máxima ela é atingida justamente na linha central, em que se verifica, né, que a tensão cisalhante ela é mínima. Então, nessa condição, a gente obtém a velocidade máxima. E é simples de fazer isso, né, basta a gente entender que a velocidade máxima é um ponto de inflexão na curva, do perfil de velocidade. Então, se é um ponto de inflexão, a derivada primeira é igual a zero, né? Então, a gente pode pegar esse perfil de velocidades, derivar, e igualar a zero, e aí o ponto dessa coordenada R, em que essa relação seja válida, vai ser justamente o ponto em que a gente tem a velocidade máxima, né? E aí a gente verifica essa condição justamente quando o Rzinho é igual a zero, que corresponde, né, à linha central do escoamento, de tal maneira que a gente tem essa equação aqui para a velocidade máxima do escoamento laminar. De posse disso, a gente pode calcular a vazão volumétrica, por exemplo, desse escoamento. Então, a vazão volumétrica, a gente sabe que é a integral do perfil de velocidades ao longo da área do escoamento, né? Então, a gente integra aquele perfil de velocidades vezes a área, 2πr dr,
desde Rzinho igual a zero até Rzão igual ao Rzão, né? Ou seja, até a parede da tubulação. Quando isso é feito, a gente obtém o que a gente chama de equação de Hagen-Poiseuille, né? Então, é uma relação que permite o cálculo da vazão no escoamento laminar a partir de informações da queda de pressão por unidade de comprimento, diâmetro da tubulação e viscosidade do fluido. Então, isso aqui é uma relação interessante e importante para a gente, né, na avaliação do escoamento laminar. Então, se eu tenho a queda de pressão, eu posso calcular a vazão. Se eu tenho a vazão, posso calcular a queda de pressão nesse escoamento, né? Então, a gente tem uma versatilidade de informações e de cálculos que podem ser feitos. Tá ok? Quantas questões na prova? Eu acredito, Fernando, que a gente tinha combinado assim, né? Da mesma maneira que as outras provas, certo? Então, você tinha uma questão, deixa eu bem me recordar, era uma questão valendo 2,5, outra questão valendo 2,5, uma valendo 3, então isso aí somavam 8 pontos, né? E tinha também o questionário que está lá no SIGA valendo 2. Todo mundo já viu o questionário? O questionário só vai até o dia da prova, viu, pessoal? Deixa eu até olhar. Eu acho que o questionário não é até o dia 8. Se eu não me engano, ele está configurado para o dia 3, ou seja, daqui a 2 dias. Então, vejam isso aí, tá? Então, seriam 3 questões. E aí vocês já sabem o que, que vai cair. Vai cair escoamento laminar, vai cair análise dimensional, vai cair escoamento turbulento, queda de pressão, perda de pressão, é isso. O exercício da página 38 do análise dimensional. Isso é da lista, é do PDF, né? De onde que é essa questão? Do slide de análise dimensional. Vamos lá. Vou só verificar aqui até que dia que está o questionário, viu? Slide 38. É isso aqui, Neumann? Tem certeza? Trinta e oito para mim tá isso aqui. É esse daqui? Me diz de que é a questão para ver se eu consigo achar ela aqui fácil. Ah, certo. Essa questão aqui.
Certo. Então, Neumann, essa questão é o seguinte, né? O que acontece? Né? Ele coloca assim, que existe esse fenômeno. Que fenômeno é esse? O desprendimento de vórtices, né, quando o fluido escoa através de obstáculos. Né? Então, esse fenômeno do desprendimento de vórtices, ele acontece, né? Nós sabemos que ocorre o desenvolvimento desses vórtices na parte posterior do corpo e que eles são desprendidos na forma regular e com frequência definida quando o vento escoa em torno desse objeto, né? Então, esses vórtices podem criar forças periódicas que vão atuar na estrutura e, assim, é importante determinar a frequência com que eles são emitidos. Aí, esse problema aqui, como a maioria dos problemas de análise dimensional, ele está dividido em duas etapas, né? A primeira etapa sendo a de realização da análise dimensional propriamente dita, para você obter esses parâmetros π, e a segunda parte, que é a parte de semelhança dos modelos, tá? Você tentou fazer alguma dessas partes, Neumann? Você já fez essa questão? Como que foi? Você teve alguma dúvida específica ou não? Pronto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho essa questão aqui resolvida, eu vou passando passo a passo, e aí você vai me dizendo qualquer coisa, tá bom? Porque eu acho que a gente só tem uns 20, 30 minutos de aula, não dá para eu explicar ela toda passo a passo, certo? Mas se você olhar no YouTube, eu acho que ela já foi resolvida ou nessa turma ou na turma do horário 3-4, ainda nesse semestre. Então, se você quiser verificar lá, tem essa resolução lá no YouTube, ok? Eu vou passando aqui e aí você vai dizendo. Tá bom? O que acontece, né? Como eu falei para vocês, né, esse problema aqui de análise dimensional, ele tem duas etapas. Uma etapa de fazer propriamente a análise dimensional, então de aplicar aquele teorema dos grupos π, né, para obter a relação funcional lá entre os parâmetros. E na etapa seguinte é de fazer a análise de semelhança, né, entre modelo e protótipo. E aí, nesse caso, ele fornece, né, a frequência do desprendimento de vórtices no modelo e pergunta qual que seria a frequência de desprendimento de vórtices no protótipo. Então, perceba, essa frequência de desprendimento de vórtices é justamente a variável de estudo, né, a variável de interesse nesse nosso processo. E aí a gente pode partir para análise dimensional desse problema até chegar na parte de semelhança, certo? Então, veja só. Aqui pode estar um pouco tumultuado, né, as informações, mas é o seguinte. Deixa eu fazer assim. O primeiro passo da análise dimensional é esse daqui. Qual é esse passo? Listar todas as variáveis que são importantes para o problema. Então, a variável de estudo, que é a frequência de desprendimento de vórtices, é uma função das características geométricas, né? D, que é essa altura aqui, H, que é essa largura aqui, da velocidade do escoamento do fluido e das características do próprio fluido que escoa. Então, massa específica e viscosidade, certo? Se a gente contar todos esses parâmetros, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, N, que é o número de parâmetros característicos desse problema, vale 6. O segundo passo do nosso algoritmo era descrever todas essas variáveis aqui, todos esses parâmetros em termos de suas dimensões fundamentais. Então, a gente vê a frequência de desprendimento, toda frequência é 1 sobre um período de tempo. Velocidade de escoamento, comprimento por tempo. D, que é essa característica estrutural aqui geométrica, tem dimensão de comprimento. H também.
A viscosidade do fluido, se vocês tiverem dúvida das dimensões dela, vocês podem partir para essa relação, né? De que a lei da viscosidade de Newton diz que tal é igual a μ du dy, né? A taxa de variação de velocidade ao longo de uma espessura. Então, fazendo isso, você obtém justamente as dimensões da viscosidade para ser massa por comprimento-tempo. E aí a gente tem a massa específica do fluido como última dos parâmetros, né? Observando esse conjunto aqui de 6 parâmetros e as dimensões que o compõem, a gente consegue ver que eu consigo descrever todo esse problema aqui através de 3 dimensões fundamentais. Quais são elas? Massa, comprimento e tempo, né? Então, eu tenho aqui 3 dimensões fundamentais correspondentes a massa, comprimento e tempo, me dando um conjunto J de 3. Então, o número de grupos adimensionais que vão ser formados é K igual a N, número de parâmetros, menos J, número de dimensões fundamentais. Então, 6 menos 3, eu vou formar 3 grupos adimensionais. Se eu vou formar 3 grupos adimensionais a partir desse conjunto de 6 fatores, né, 6 variáveis aqui, é preciso que eu escolha 3, né? O mesmo número J é o número de fatores que eu vou escolher para serem as variáveis repetidas. Então, em geral, a gente escolhe uma variável correspondendo aos fatores externos, pode ser aqui a velocidade, uma variável que caracterize uma propriedade do fluido, podia ser viscosidade ou massa específica do fluido, e uma propriedade que caracterize a geometria do problema, podia ser um comprimento, uma área, enfim, certo? Então, eu selecionei para essa resolução aqui velocidade, viscosidade e H, esse comprimento aqui, certo? O que eu vou fazer? Qual a lógica da análise dimensional agora? Escolher essas 3 para serem as variáveis repetidas. Então, o primeiro grupo adimensional vai ser formado por essas 3 com a variável que é do meu interesse, frequência. O segundo grupo adimensional vai ser formado por essas 3 com a variável que restou, D. E o terceiro grupo adimensional vai ser formado por essas 3 com a variável que restou, ρ. Certo? Então, a gente tem 3 grupos adimensionais para definir. E aí, como que a gente vai fazer isso? Né? Π1, Π2 ou Π3 é um grupo adimensional. Então, as dimensões massa, comprimento e tempo, elas estão todas elevadas a um expoente nulo. Por quê? Porque justamente produz um número sem dimensão, certo? E aí a gente sabe que o critério de homogeneidade dimensional é justamente de que um lado direito da igualdade tem as mesmas dimensões do lado esquerdo. Isso faz com que a gente tenha uma ferramenta para determinar quem seriam esses expoentes, alfa, beta e gama, que tornariam esse lado aqui direito de dimensão igual à do lado esquerdo. Então, a gente escreve uma equação para a massa, né, referindo esse expoente zero ao expoente que está elevado os termos com massa do lado direito, mesma coisa para o comprimento e mesma coisa para a dimensão do tempo. Se a gente resolver esse sistema de equações lineares, aqui, dessas 3 variáveis e 3 equações, a gente obtém justamente os valores de alfa, beta e gama. Fazendo isso, a gente obtém o primeiro grupo adimensional para ser π1, sendo H, ômega, que é a frequência de desprendimento de vórtices, dividido por V, certo? Esse seria o primeiro grupo adimensional, certo? Mesma coisa, a gente repete para a determinação do grupo π2 e do grupo π3, né? Se vocês fizerem isso, né, vocês vão verificar, né, que
o grupo π2 vale D sobre H, e o grupo π3 vai valer justamente, vai ser justamente a expressão do número de Reynolds. Ixi. Cadê? Rho VH sobre μ. Então, para esse conjunto de informações, a gente obtém 3 grupos adimensionais, π1, π2 e π3. E isso aqui resolve a primeira etapa do problema, certo? Já a segunda etapa do problema é uma questão de semelhança, né? Ele pede para você determinar qual que seria a frequência de desprendimento de vórtices ômega m, né? Sabendo, não, qual que vai ser a frequência de desprendimento de vórtices no protótipo ômega p, sabendo que ômega m vale 60 Hz, né? E que essas condições aqui de experimentação são válidas, né? D, H, V do protótipo, né? Então, você tem que ter um trabalhinho aqui de identificação do que é a condição do protótipo, ou seja, a condição real em que esse elemento estrutural está lá, sei lá, numa ponte, e aí está escoando ar sobre esse elemento, e o que é a condição de estudo, né? A condição do modelo. Então, o diâmetro do modelo é 30 milímetros, o fluido que está sendo usado é água, né? Então, há que se tomar cuidado com essa parte daqui, certo? E aí, pronto. Se ele pede para calcular essa variável, que seria ômega p, a nossa variável de interesse desse estudo, né? E a gente só tem um grupo adimensional que dispõe dessa variável, a gente passa para o nosso critério de similaridade, né? De que os grupos adimensionais do modelo devem ser igual aos grupos adimensionais do protótipo, né? Quando a gente faz isso, a gente vê que não dispõe de todas as informações possíveis, né, necessárias para fazer essa análise dimensional. Por exemplo, para que a gente faça isso, é importante, né, é necessário que tenha a informação de quem que é H do modelo e quem que é a velocidade do modelo, a velocidade do teste, né? Então, para fazer isso, é necessário usar o grupo π2, que dispõe da informação de H do modelo, né? E aqui ele calculou para ser 60 milímetros. E o grupo π3, que é quem dispõe da informação de V do modelo, que eu preciso lá para aquele cálculo da etapa, né, lá de cima. Então, perceba que para eu calcular a ômega do protótipo, eu vou precisar de usar 2 outros critérios de semelhança para obter os parâmetros necessários para fazer essa substituição aqui, ok? Beleza, Neon? Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, que a gente possa tratar aí nessa parte agora? Percebam que a gente está se aproximando da nossa terceira prova. O negócio está ficando um pouco mais, né, decisivo. Bom, assim sendo, pessoal, se vocês não têm nenhuma colocação para hoje, na aula que vem a gente faz a retomada da parte de escoamento turbulento e perda de carga para a nossa prova. Tá certo? E aí, dia 8, nós